Eu sou José de Anchieta Rabelo. Quero contar um pouco da minha história para todos vocês. Eu nasci na cidade de Simplício Mendes, do Piauí, sul do estado do Piauí, a 430 quilômetros da capital Teresina. Sou filho de Lourenço Rabelo de Sepúlveda, Isabel Maria Rabelo. Sou o primeiro de 12 irmãos, criado no interior, sem estudo, porém aceitei a Jesus como meu Salvador aos 12 anos de idade. E neste período eu tive a oportunidade de ser incentivado a estudar. Comecei, portanto, a estudar, porém as dificuldades surgiram. Uma delas foi quando aceitei a Jesus como meu Salvador, eu fui expulso de casa porque passei a ser crente. Fui para a cidade, mas a minha avó também não me quis por ser crente. Terminei indo morar com o pastor e foi aí que eu comecei a ter o interesse pelos estudos. Em 1970, houve uma grande seca na nossa região, no Piauí, enfim. E o 3º BEC, Batalhão de Engenharia e Construções, veio fazer um trabalho na BR-020, a chamada Juscelino Kubitschek, entre Simplício Mendes e São João do Piauí. Foi quando construíram um colégio para os filhos dos caçacos estudarem, e eu resolvi ir estudar, porque já estava alistado. Fui para o colégio estudar. Quando a diretora viu-me maior do que os outros, perguntou: quantos anos você tem? Eu disse: eu tenho 14 anos. Disse: você pode ir trabalhar. Você foi alistado para trabalhar. Aqui é só para as crianças estudarem. E eu levantei e fui embora. No outro dia eu estava lá de novo. Eu disse: menino, tu já está aqui de novo? Eu disse: professor, eu quero estudar, senhora diretora. Vai embora. Aí eu saí. Aí a professora me chamou: disse: Anchieta, tu vens, quando ela mandar embora tu vai, mas tu fica lá atrás e procura ficar do tamanho dos outros. Digo: tá bom. Assim eu fiz. Quando ela vinha visitar o colégio, eu procurava ficar do tamanho dos outros, me abaixava, né? E foi assim o meu início de alfabetização. Consegui ser alfabetizado. Depois que terminou o trecho, eu voltei para a cidade de Simplício Mendes e fui trabalhar como botador de água. Alistei-me no chamado Mobral. Foi aí que eu concluí a minha alfabetização, fazendo a primeira e a segunda etapa do Mobral. 22 de setembro de 1971, eu recebi o meu primeiro certificado como alfabetizado. Nasci em 1956, ano este que dei sequência à minha infância, e cheguei aos 15 anos analfabeto. Sendo, portanto, alfabetizado, dei início ou sequência aos meus estudos, e no ano de 1994 eu consegui fazer o meu pedagógico. Fazendo o pedagógico, primeira e segunda etapa, eu fiz também o curso de teologia, o chamado básico em teologia, dando sequência assim aos meus estudos. Senti, portanto, a necessidade de casar-me. Aos 22 anos, casei-me com Leda Maria da Silva Rabelo, com quem tivemos 2 filhos, Alzeni e Ailton. Surgiu, portanto, a necessidade de trabalhar. Tornei-me carpinteiro. Trabalhei em 3 firmas de carteira assinada, mas quando saí das firmas, resolvi, portanto, abrir uma firma particular do artigo do vestuário, me tornando assim empresário, trabalhando por conta própria. Em meio a esta demanda, eu senti a necessidade de pregar o Evangelho. Foi quando eu recebi a chamada para ser pastor. Fui a Teresina, levado pelo meu pastor, representante da igreja, e lá fui apresentado para trabalhar no primeiro campo chamado Alegrete. Era um povoado. Em 1984,
fui apresentado em dezembro e em janeiro de 1985 assumi o primeiro campo, Alegrete do Piauí. Trabalhei 5 anos, fui transferido para o segundo campo, Nossa Senhora dos Remédios, norte do estado do Piauí, a 174 quilômetros de Teresina. Fiquei 1 ano e 4 meses, fui transferido para o terceiro campo, Campinas do Piauí, onde fiquei trabalhando como pastor e também como professor na escola pelo estado e também pelo município. Fiquei 7 anos e 8 meses morando em Campinas do Piauí. Portanto, esse meu segundo período de vida e o terceiro aconteceram muitas coisas entre os 40 e 60 anos, inclusive a continuidade dos meus estudos. O terceiro período, de 1996 a 2016, na sequência estudantil, eu cheguei às seguintes graduações: graduado em Teologia, 4 anos, graduado em História, 2 anos, graduado em Inglês, 4 anos, e graduado em Apologia, 2 anos. Fiz 1 ano e meio de mestrado em Ciências da Educação e fiz pós-graduação em Docência do Ensino Superior. Estudo 5 idiomas: o inglês, o grego, hebraico, espanhol e francês. Cheguei ao doutorado em Teologia e fui condecorado com honra ao mérito doutor honoris causa, amor com amor se paga, em Relações Humanas, título este dado pela Academia ACAC-Pop, Embaixada da Poesia do Rio de Janeiro. O quarto período, de 2016 a 2023, aos 67 anos de idade, tenho 9 diplomas, 70 certificados de cursos diferentes, 2 títulos de cidadania, 1 título de baluarte cultural 2022, membro em 4 academias, 7 prêmios nacional, 8 prêmios internacionais como escritor, poeta e compositor, associado na UBC, que é União Brasileira de Compositores. Pertenço ao Clube dos Compositores do Brasil e à ONRPM. Sou jornalista, sou pastor evangélico, professor e tenho 13 livros publicados, 208 apostilhas publicadas, tenho 200 comentários teológicos, 7.000 estudos bíblicos elaborados, tenho 19 TCCs escritos, uma tese de doutorado. Eu quero agradecer ao meu Deus por tão honrosa oportunidade de viver e conseguir o que eu consegui sendo vitorioso, graças a Ele.